Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto. Hoje é dia de São João Maria Vianney. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 16, versículos 13 seguintes. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, um dia Jesus estava com seus discípulos. Ele fez uma pergunta a eles assim: o que o povo dizem por aí que eu sou, hein? O que o povo pensa que eu sou? O que eles dizem? Aí uns falaram assim: uns falam que o senhor é João Batista, outro que é Elias, ou ainda Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus pergunta para eles: Mas e para vocês, quem eu sou? Aí Pedro, o primeiro papa da igreja, toma a frente e fala: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meus filhos, você trazendo esse evangelho para nós hoje, nós já ouvimos muitas e muitas vezes esse evangelho, ou essa mesma homilia ou reflexão. Quem é Jesus para nós, né? Quando a minha resposta é positiva, eu devo viver a minha resposta. Se eu falo que Jesus é o meu Salvador, então eu tenho que caminhar com o meu Salvador. Se eu falo que Jesus é a minha salvação, então eu tenho que caminhar com o autor da minha salvação. Eu tenho que viver a minha resposta, viver a minha fé. Agora, meus filhos, se eu tenho uma resposta negativa em relação a quem é Jesus para mim, é sinal que a salvação está muito, mas está muito longe da minha vida. Se Jesus é o meu Salvador, então eu preciso estar ligado em Jesus, caminhando com Jesus, ouvindo sua palavra, seus ensinamentos. Quem é Jesus para você, meu filho e minha filha? Quem é Jesus para você? Você já pensou nisso? Quem é Jesus para você? Que bom se a sua resposta for positiva. Se for positiva, você precisa viver a sua resposta. Se for negativa, rever a sua caminhada de fé, se você tem. Porque quem não caminha com Jesus, não caminha com a vida eterna. E o passo mais do evangelho de hoje, quando Jesus ouviu a resposta de Pedro e assim por diante, falou Jesus assim que ele deveria ir para Jerusalém, ia ser rejeitado, ia ser desprezado, ia morrer na cruz, mas ele ia ressuscitar no terceiro dia. O mesmo Pedro que fez aquela bonita profissão de fé, que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, Pedro aqui não concordou com Jesus. Quando o Senhor falou assim, que ia sofrer, ia morrer, ia ressuscitar, aí falou Pedro: olha, Senhor, que isso nunca venha acontecer com o Senhor, que Deus não permita isso.
Aí falou Jesus: vai para longe, Satanás, porque tu pensas que nem os homens e não igual a Deus. Filhos, aqueles que pensam que nem o mundo, não aceitam que Jesus, ele ressuscitou. Não aceitam, porque se tivesse aceitado, ele ia segui-lo. Você entendeu? Quando a pessoa, ela não aceita o que Jesus passou, ou não acredita o que Jesus passou, que ele ressuscitou, acaba sendo inimigo de Jesus, porque não aceita a cruz. E não tem como ser seguidor de Jesus sem a cruz. Não tem como. E Jesus ensinou a eles que ele iria morrer nos braços da cruz, mas iria ressuscitar. E Pedro, naquele momento, ele não aceitou, ele não quis. Há muitos hoje que pensam que nem o mundo, que não pensam que nem a Deus. Se pensasse que nem a Deus, iriam viver a ressurreição do Senhor, iriam caminhar com a igreja, iriam viver a sua fé. Por isso, meus filhos, peçamos a Deus a verdadeira conversão do nosso coração e que possamos aceitar a nossa cruz e caminhar seguindo o Senhor, Ele que é caminho, que é verdade, que é vida. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.